Meu nome é Fernanda, eu sou acadêmica do doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteira da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e eu vou apresentar o artigo intitulado Estado, Políticas Públicas e Contra-Reforma na Educação, um olhar sobre a reforma do ensino médio. Esse artigo ele faz parte de uma pesquisa mais ampla que eu estou desenvolvendo no âmbito do meu doutoramento, que estuda as relações entre trabalho e educação e enfatiza a questão da reforma do ensino médio e de como o capital busca adequar o projeto formativo das classes trabalhadoras às suas necessidades e às suas dinâmicas de reprodução e expansão. Nesse artigo, especificamente, eu trouxe uma análise conceitual e teórica, realizada, portanto, por meio de levantamento bibliográfico, a respeito do conceito de Estado. Para tanto, então, eu utilizei autores como Engels, Marx e Engels, Gramsci, Polanzas, dentre outros, que discutem a questão do Estado enquanto processo histórico, e mecanismo de legitimação, então, das relações de classes no capitalismo. Então, o Estado como uma entidade capitalista, né, produzida pelas relações capitalistas de produção. E também tratei da questão do Estado ampliado, em Gramsci, e do Estado enquanto correlação de forças entre classes e frações de classes a partir de Polanzas. Para abordar o tema das políticas educacionais, então eu utilizei autores como Aperoni, Silva e Scheibe, Ramos e Frigoto, Freitas e outros autores que discutem as políticas educacionais brasileiras, especificamente no âmbito do ensino médio. Bom, o tema principal do artigo, então, foi abordar a relação entre o Estado e a produção das políticas educacionais e a forma como ocorre a disputa entre as frações de classe para a manutenção da hegemonia da classe dominante. Essa hegemonia ela se expressa em termos educacionais no direcionamento do projeto formativo da classe trabalhadora. Então, pensando agora numa contra-reforma, conceito do Gramsci também, eu abordei, né, as reformas implementadas a partir de 2016 no país, em todos os âmbitos, né, da sociabilidade, que demarca uma profunda regressão dos direitos sociais. Então, para exemplificar, nós tivemos, a partir de 2016, né, com a presidência do Michel Temer e do Jair Bolsonaro, nós tivemos a aprovação da reforma do ensino médio, de uma reforma previdenciária, de uma reforma trabalhista, e está em andamento também a reforma administrativa. Em termos econômicos, nós também tivemos uma ampliação, né, um aprofundamento, a gente pode dizer até uma radicalização em termos neoliberais do Estado, né, das políticas de privatização e das políticas de minimização das funções do Estado. Então, tudo isso vai refletir nas políticas sociais. Em termos educacionais, então, eu abordei a reforma do ensino médio, trazendo, né, as modificações curriculares e pedagógicas impostas por essa reforma que foi aprovada em 2017 e imposta em 2016 por meio de uma medida provisória. E eu destaquei alguns pontos principais que apontam para essa regressão das políticas educacionais. O principal deles é o esvaziamento do conteúdo escolar e a negação, né, dos conhecimentos historicamente elaborados à classe trabalhadora, por meio da imposição de uma forma curricular pautada na flexibilização, na diversificação, que na verdade é uma diferenciação de currículo, com base nos itinerários formativos. Então, a reforma do ensino médio, ela propõe, a partir do pretexto de que o estudante vai ter mais autonomia e protagonismo para escolher o seu projeto de vida, ela propõe um esvaziamento dos conteúdos escolares. Ao mesmo tempo em que ela implementa uma formação técnica na etapa do ensino médio, ela viabiliza que a iniciativa privada estabeleça parcerias e se aproprie de fundo público para oferecer essa etapa, né, da formação, esses módulos formativos
em parceria com as escolas públicas, que, em termos estruturais de financiamento, não terão condições de implementar essa reforma, até porque a gente tem o financiamento, né, os orçamentos públicos cada vez mais esvaziados. Além disso, então, eu destaco também o dualismo, né, que é retomado nessa reforma a partir da diferenciação de uma perspectiva de formação mais ampla, somente para uma elite, né, para as classes mais elevadas socialmente, e uma formação meramente instrumental, uma formação vazia para as classes trabalhadoras, com foco aí na língua portuguesa, na matemática e na formação técnica. Com essa reforma, são deixados de lado alguns conceitos que até durante os anos 2000 até 2012, com as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio e da educação profissional e técnica, estavam presentes nas discussões em torno do ensino médio, que é o trabalho com o princípio educativo, a questão da relação entre o trabalho, a cultura, a ciência, a arte, e uma perspectiva de formação integral omnilateral dos jovens. Então, essa reforma, ela é marcada por um profundo processo de regressão do acesso do direito à educação para os jovens. Na mesma medida em que coloca como principal função da escola a produção dos meios para a manutenção, né, das condições de vida e de existência em um contexto em que o desemprego, né, e em que os direitos trabalhistas estão sendo também flexibilizados, né, e desmantelados. Então, assim, como conclusão, né, do artigo, eu coloco esse aprofundamento mesmo das perdas de direito no país que nós estamos vivendo na atual conjuntura, que é marcado, portanto, por uma contra-reforma em todos os aspectos da sociabilidade.